você apagaria o pior dia da sua vida? E se ao apagar esse dia você também perdesse a sabedoria que ele trouxe? E se a dor que você sentiu naquele momento tivesse determinado seu caráter e aguçado sua percepção? E se ela tivesse forjado sua resistência e capacidade de suportar outras situações igualmente dolorosas no futuro? Ainda assim, escolheria varrer esse dia da memória? Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Mas, tudo bem, a maioria de nós raramente para. E é possível olhar para uma tragédia pessoal não com lamentação, mas como um componente essencial que forjou quem você é hoje? E se a mais alta forma de poder não fosse controlar o futuro? Ao invés disso, significasse amar incondicionalmente seu passado, sua história, em sua totalidade bela e brutal? Este vídeo explora essas questões sob a ótica provocativa e transformadora de Friedrich Nietzsche. Amor fati, o amor ao destino. Onde a dor não é algo a ser evitado, mas uma condição necessária para se tornar quem você de fato é. A atitude que muitos experimentam de ficar remoendo o que aconteceu e tentar reescrever incessantemente o passado é o que Friedrich Nietzsche diagnosticou como um sintoma de fraqueza. A vida que se vive sob a tirania do que poderia ter sido é uma vida que nega a si mesma. É uma existência movida a ressentimento. É uma luta inútil contra o tempo e sua irreversibilidade. Nietzsche se via menos como um filósofo de gabinete e mais como um médico fisiologista da vontade. Para ele, o mundo moderno estava doente, sofrendo de uma crise provocada por uma vontade enfraquecida. E para essa doença, ele não propôs um consolo, e sim um desafio. E aqueles que o aceitassem teriam como recompensa o fortalecimento do espírito. Ele a batizou com uma expressão latina, quase como um encantamento ou um decreto. Amor fati, o amor ao destino. Mas não se engane com a aparente simplicidade. O amor fati não é a aceitação passiva e servil que se curva a um plano divino. Tampouco é o otimismo do ingênuo que insiste em ver o lado bom de uma tragédia. Ambas as posturas, para Nietzsche, são formas de escapismo ou de auto-engano idiotizante. O amor fati é uma vontade ativa. É querer que tudo o que acontece aconteça exatamente como acontece. É olhar para a totalidade da existência, com sua beleza e sua brutalidade, sua glória e seu horror. E não apenas suportá-la, mas amá-la. É a afirmação incondicional da realidade, do que é, e não do que deveria ser. Para entender o amor fati, precisamos separá-lo da moralidade convencional. Amar o destino não significa chamar o mal de bem. Significa reconhecer que o chamado mal, a dor, a perda, o fracasso, é um elemento tão indispensável na sua existência quanto a alegria e o sucesso. O artista, o escultor do amor fati, não deseja um mármore perfeito e sem falhas. Não teria graça. Não seria um desafio esculpi-lo. Ele vê as fraturas, as imperfeições do bloco que lhe foi dado e, a partir delas, cria a força e a singularidade da sua obra. A falha não é um acidente a ser contornado, mas um elemento a ser integrado. Aplicado à vida, isso significa que cada erro de cálculo, cada ferida, cada momento de desespero é parte daquilo que constituiu quem você é. Apagar esses erros seria apagar a si mesmo. Querer uma vida sem eles é querer ser outra pessoa. O amor fati é a lealdade suprema à própria biografia. Para testar a fibra, a força do próprio espírito, para ver se ele é capaz de tal afirmação, Nietzsche incentiva a adoção do seu mais célebre e terrível experimento mental. Ele o chama de o peso mais pesado. A ideia não é uma teoria sobre como o universo realmente funciona. Pense nela como um teste de fogo para a sua vida, um experimento mental extremo. É um purificador existencial, feito para medir a força do amor que você sente pela sua própria história. Vamos lá? Imagine um demônio surgindo na sua mais profunda solidão.
para lhe anunciar que esta vida, com cada detalhe, cada dor e cada júbilo, se repetirá em sua sequência exata, por uma infinidade de vezes. Qual seria a sua reação? Você sentiria um desespero absoluto? Negaria o demônio e sua existência? Ou responderia com altivez? Se você acreditou que ia quebrar meu espírito com essa provocação, eu te digo, você se deu mal, porque eu nunca ouvi algo mais divino e libertador. Sua vida, neste exato momento, seria uma obra que você assinaria para a eternidade? Nos seus momentos finais, ao se recordar da sua vida, você se sentiria orgulhoso da sua trajetória, mesmo considerando todas as suas falhas? Agora, traga essa ideia para o presente. Você acredita que mudaria a forma como encara sua existência se buscasse viver sendo o mais fiel e admirador possível da sua trajetória? Você pensaria melhor antes de tomar uma atitude a qual sabe que irá se arrepender no futuro? Veja, a experiência de vida acumulada nos abastece de um conhecimento que se enraiza em nosso interior. Tenho certeza que em várias ocasiões, uma voz, talvez a da sua consciência, o alertou para se posicionar. Por exemplo, imagine uma situação em que você relevou quando alguém te confrontou com uma mentira. Você optou por se calar apenas para não gerar conflito, mesmo sabendo que a verdade estava do seu lado. Instantaneamente, algo dentro de si diz que você deveria ter exposto a verdade. Você sabe. O problema é que não conseguimos dimensionar o impacto que isso pode ter na formação do nosso caráter. E assim, vamos colocando mais um tijolo no muro de arrependimentos. Mas o que fazer ao cometer um erro, a despeito dos alertas internos que deixamos de ouvir? Levar isso para a vida prática é um exercício de honestidade brutal. Diante da ruína de um projeto pessoal, o amor fati não busca consolo. Ele busca a perspectiva da necessidade, da imprescindibilidade. Ele afirma: esta catástrofe foi a matéria-prima para o que se seguiu. Eu afirmo a cadeia causal em sua totalidade, portanto, afirmo este evento. Eu tomo posse dele e o incorporo à minha existência de maneira única e intransferível. Diante da dissolução de um laço afetivo, não se trata de minimizar a dor. Trata-se de reconhecer a experiência como um fator causal para a autonomia ou a sabedoria que se conquistou. É a vontade que abraça a causa e, por consequência, não pode rejeitar o efeito. Isso é o que se pode chamar de uma vontade trágica. Na Grécia Antiga, o herói trágico não lamenta seu destino. Ele o cumpre. Ele o encarna. O amor fati é a internalização dessa atitude. Uma celebração da vida não apesar do sofrimento, mas incluindo-o como seu tempero mais potente. Em última análise, o amor fati é a resposta de Nietzsche à afirmação dele de que Deus está morto. Assim, se não há um roteirista divino para justificar o drama da nossa vida, então cabe a nós mesmos sermos os protagonistas que justificam a própria existência. Amor fati exige um assassinato. O assassinato do ressentimento, da culpa, exige cessar a tentativa de negociar com o real. Muitas coisas podem acontecer sem que você tenha qualquer controle sobre elas. Por quê? Porque sim. Porque nada impede. O sol aquece os santos e assassinos com a mesma indiferença. Procurar lógica nisso é um esforço inútil. A vida não precisa ser boa, precisa ser sua. E o amor a esse destino é a mais alta forma de poder. É a capacidade de olhar para a sua história, para o seu caos pessoal e dar-lhe a sua aprovação final. A pergunta de Nietzsche não é um convite ao conforto. É um instrumento avassalador para testar a solidez do nosso amor pela existência. A questão não é se a vida é digna de nós, mas se nós somos dignos dela, em sua totalidade implacável. Entenda, amor fati não é cura. É a renúncia à ilusão de que havia algo para curar. É nisso que devemos basear nossa vida para seguirmos sem o peso do arrependimento. Apaixone-se pela sua história. Espero que esta mensagem tenha feito sentido para você e o ajude a se tornar uma pessoa melhor. Não deixe de dar o like e se inscrever. Ative as notificações.
Espero te ver em breve aqui no canal. Até logo!